Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quero convidar vocês para nós, nesta hora, meditar um pouquinho na palavra do Senhor, aqui em Mateus capítulo 12, o verso 22, tá bom? Hoje é domingo. Que Deus abençoe ricamente seu dia, que seja de muita paz e muito amor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, então? Contenda com os fariseus. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. Toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, filho dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam, então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como podeis alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não se ajunta, espalha. Amém? É uma palavra muito forte, né, do Senhor Jesus, que fala sobre milagres que o Senhor Jesus fez, que ele expulsou o demônio, né? Havia alguém ali, um endemoniado cego e mudo, ou seja, o homem estava cego e mudo devido a um espírito maligno, devido a um demônio. E Jesus repreendeu aqueles demônios e ele logo foi curado, foi liberto pelo poder do sangue de Jesus. Muitos admiravam aquilo que Jesus havia feito. Outros já diziam que Jesus estava expulsando demônios este expulso demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, eles estavam dizendo que Jesus tinha demônio, né? Então nós vemos, aí Jesus diz para eles, conhecendo seus pensamentos: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si a mesma não subsistirá, né? Muitas vezes, às vezes nós ouvimos palavras que nos magoam, que nos entristece, né? Mas não precisamos nos abater tanto, né? Porque nós somos confortados com a palavra de Deus. Se ao próprio Senhor Jesus disseram que ele tinha demônio, que ele expulsava demônio pelo nome de demônio, quanto mais a nós, filhos de Deus, né? Que somos homens, mulheres comuns, né? Aqui que muitos conhecem a nossa vida. Uns é de ouvir falar, os outros falam e eles acatam aquilo, né? Então, mas às vezes nós ficamos tristes com isso, não é verdade? Mas, todavia, quando nós olhamos para a palavra do Senhor e nós vemos que aconteceu isso com Jesus também, né? Disseram que o próprio Senhor Jesus tinha demônio, enquanto ele expulsava na autoridade de Deus, do Espírito Santo. Quanto mais a nós, né? Quanto mais a nós, quanto mais a mim, quanto mais a você, irão nos apedrejar sim, irão dizer que nós não estamos fazendo a obra de Deus em nome de Jesus, irão dizer que não é Jesus que está nos usando, irão falar sim. Eu sou confortada pela palavra de Deus e nela eu amparo.
eu erro, eu falho, mas todos os dias eu peço perdão a Deus e misericórdia para que eu possa estar diante dele com sinceridade e levando a palavra da verdade que cura, que liberta e que transforma. Que Deus nesse dia possa alcançar você que está passando por enfrentando aí uma murmuração, uma blasfêmia, né? Alguém que não apoia o seu ministério, alguém que olha para você e te dá por condenado, alguém que olha para você e te dá por endemoniado, alguém que olha por você e fala que Deus não está te usando, né? Que não é Deus que está te usando, né? Então, Deus tem essa palavra para o seu coração, Deus tem essa palavra para o meu coração. Deus fala conosco hoje nessa palavra. Que nós não venhamos entristecer com isso, não. Que nós venhamos levantar a nossa cabeça, olhar para Cristo. Porque se é o próprio Senhor Jesus falou que ele tinha demônios, vamos dizer que nós temos demônios, que nós não estamos fazendo a obra de Deus usados por Deus, né? Irão questionar quem está nos usando. Mas olha, vamos ser fortalecidos por Deus, fortalecidos por Cristo Jesus. Vamos olhar para frente, vamos seguir em frente. Tá? Olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Vamos continuar buscando melhorar a cada dia, né? Nos consertar. Que Jesus mostre para mim, mostre para você aonde estão os nossos erros, as nossas falhas, né? E que a glória de Deus se manifeste, né? Porque nós vamos para a presença de Deus. Quando nós somos afrontados por alguma palavra, por alguma coisa, o verdadeiro cristão, ele vai para a palavra de Deus, buscar na palavra uma resposta para o momento que ele está passando, que ele está enfrentando. E aí, quando nós chegamos diante da palavra, encontramos com essa palavra aqui que nos conforta, que nos consola. Viu que tamanha de contenda? Viu que tamanha de blasfêmia dizer que Jesus estava expulsando demônio, né? Por Belzebu, príncipe dos demônios, viu? Então, falou assim para Jesus, então quanto mais para mim, para você, ou o que vão falar de nós, vão falar sim, né? Que nós estamos errados, que nós estamos em falha, que nós estamos em pecado, mas nós estamos aqui. Claro, quem não peca, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, né? Aquele que busca a misericórdia de Deus, ele alcança, né? Quem nos justifica é Deus o Senhor. Ficamos abatidos, sim. Ficamos tristes, sim. Mas não precisamos alcançar e querer ter elogios de homens aqui nessa terra. Não precisamos querer encontrar aqui nessa terra alguém que nos elogie, alguém que nos apoie, alguém que admire e fale. Eu não preciso que ninguém fale que Deus está me usando, que o Espírito Santo de Deus está me usando, não. Não precisa falar para mim, mas também eu não quero ouvir que Deus não está me usando. A glória é de Deus, a honra é de Deus, é tudo por Ele e para Ele. São todas as coisas, tudo que eu faço para o reino de Deus é para o reino de Deus, eu não faço para o homem. Jesus, ele estava ali simplesmente para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu ministério. Ele não estava ali para dar explicação da sua vida, não, né? Para as pessoas, para que as pessoas olhassem para ele, tivessem uma boa visão, ou seja, para que as pessoas olhassem. A vontade de Deus, quando enviou Jesus, foi isso, que todos aqueles que olhassem para Jesus reconhecessem ele como único suficiente salvador de suas almas, que ele era puro, santo, imaculado, que tinha poder de transformar vidas, libertar almas e transformar vidas. Mas ele nem por todos ele foi visto dessa forma. Tinha aqueles que contendiam, né? Tinha aqueles murmuradores, tinha aqueles críticos, tinha aqueles que não eram a favor do trabalho de Cristo na face da terra. Tinha aqueles que eram contra Jesus.
Então, se foram contra Jesus um dia, não vão ser contra a mim, contra você que prega, que anuncia a palavra de Deus, né? Estamos buscando a nossa salvação em Cristo Jesus. Se Jesus hoje me dá a oportunidade de pregar a palavra dele, de falar dele, não é porque eu já sou santa, pura, imaculada, ou ainda não cheguei a essa transformação total, não. Porque quando eu chegar a essa transformação total, Jesus vai me levar daqui deste mundo. Eu estou aqui me santificando e lutando a cada dia. Então vamos passar por perseguições, por calúnias, por blasfêmias, vamos enfrentar murmurações, vamos enfrentar críticas, vamos enfrentar invejas, vamos enfrentar ciúmes, vamos enfrentar perseguições, porque perseguiram a Jesus. Falaram que Jesus expulsava demônios pelo príncipe de demônios. Eu não sei qual o sentimento que Jesus sentiu naquele momento, naquele dia, que disse isso para ele, não. Ele sendo enviado de Deus para salvar o mundo e libertar as almas. Ele sendo puro e imaculado. Eu não sei qual o sentimento que Jesus sentiu naquele dia. Quem sabe, talvez, é o mesmo que você, que eu, que nós sentimos quando nós ouvimos palavras semelhantes a esta. Que, se nós formos examinar, é o mesmo significado, né? Mas, se é o próprio Senhor fez isso, quanto mais a nós. Que Jesus Cristo aumente a nossa fé nesse dia, aumente a minha fé, aumente a sua fé. Que sejamos fortalecidos, que venhamos nos santificar, que venhamos voltar, ou seja, voltar a meditar mais e mais na palavra de Deus, e nós não iremos desistir do nosso chamado, do propósito de Deus na nossa vida para conosco. E vamos continuar, sim, prosseguindo avante com a graça e a misericórdia de Deus. Amém? Que Deus te alcance, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, que Deus te capacite para que você passe por todo o processo que você está enfrentando hoje, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? E um dia nós vamos prestar contas, sim, das nossas obras e atitudes diante de Deus. Um dia nós vamos prestar conta de cada palavra que nós falamos para Deus. Cada palavra que nós falamos, lançamos contra o nosso próximo. Um dia nós vamos dar conta de cada palavra que nós falamos. Então vamos tomar cuidado, vamos vigiar. Vamos ter sabedoria e nos refugiar no abraço de Jesus, nos refugiar nesse amor e buscar cada vez mais ter o amor de Jesus. Mas é impossível ter o amor de Jesus se nós não tivermos as cicatrizes, as marcas. Às vezes nós não queremos. Às vezes nós queremos ter as características de Jesus. Às vezes nós queremos ter a mente de Cristo. Às vezes nós queremos ter o mesmo amor que Jesus demonstrou por nós na cruz do Calvário. Mas ter as marcas e as cicatrizes muitas vezes nós não queremos. Por quê? Porque dói. Dói muito. Muito. Dói muito as marcas e as cicatrizes de Jesus. Queremos o seu amor. Queremos sentir o seu amor em nossa vida. Eu quero sentir o amor de Jesus. Eu quero ser transformada pelo amor de Jesus. Mas eu não sabia que a gente precisava também ter as marcas de Cristo. E dói. Ter as cicatrizes. Dói, né? Temos que ser feridos para ter uma marca, para ter uma cicatriz. Temos que passar por angústias, passar por momentos difíceis para nós termos marcas e cicatrizes. Mas vale a pena. Vale a pena
Jesus disse: eu venci, vós também vencereis. Que você possa abraçar a Cristo Jesus, meditar bem nessa palavra. E olha, se você quer ser transformado por Deus e parecido com Cristo, não vai ser só em amor, não. Muitas vezes vai ter cicatrizes, vai ter marcas e vai doer. Mas, transformados por Deus e parecidos com Cristo, nós podemos vencer. Porque o amor do Senhor nos fortalece. Somos amparados. Se é o próprio Senhor perseguirão a nós. Se é o próprio Senhor Jesus Cristo falou que ele tinha demônios, vão falar que eu tenho demônio. Vai falar que você tem demônio, vai falar que você não está sendo usado por Deus, tá? Mas não pare seu ministério por causa disso, não. Não pare. Não pare seu ministério por causa disso, não. Continua na sua simplicidade, continua buscando sabedoria, porque a gente aprende todos os dias com o Senhor. O Senhor nos aperfeiçoa em tudo quando nós buscamos o aperfeiçoamento dEle, quando nós buscamos a sabedoria dEle. Ele nos dá sabedoria e nos ajuda a melhorar a cada dia mais. Mas, porém, nunca seremos perfeitos diante dos homens. Tá? Nunca o homem, a mulher vai achar nós que nós estamos bons o suficiente. Mas vamos deixar isso para Deus. Sempre nós teremos falhas, sempre o homem vai olhar para nós, vai encontrar uma falha, vai encontrar um erro, né? Mas que nós façamos tudo para Deus, para sermos contemplados por Ele, não ser visto pelo homem, ou seja, elogiado pelo homem, pela humanidade aqui neste mundo, né? Que sejamos conhecidos no céu, conhecidos por Deus. E que Deus nos ensine cada dia mais, que Deus me ensine cada dia mais como agradá-lo, como servi-lo. E eu tenho buscado muito isso de coração, de alma, não é só para estar aqui diante desta câmera gravando esse vídeo agora, não. Eu tenho buscado isso para a minha vida, uma vida transformada por Deus. Eu quero ser parecida com Cristo. Só que eu não sabia que doía tanto. Porque para ser parecida com Cristo, temos que ter as marcas, temos que ser feridos. Às vezes nós estamos preparados para uma transformação, mas nós não estamos preparados para sermos feridos e magoados. Porque nós não sabemos de que forma nós vamos realmente nos tornar parecidos com Cristo. Já pensou? Que Deus te abençoe, te livre, te guarde, que você sempre busque a palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, para o seu conforto. Que Deus nos ajude sempre a buscar direção na palavra. Essa palavra que nos justifica, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos ensina a cada dia como agradar a Deus. Que nunca fujamos dessa palavra, porque se nós estivermos aqui buscando, mesmo que eles olham para nós e nos julgam que nós estamos errados, que nós, né? Não vamos deixar nada disso nos abater, nos abalar, não. Vamos nos refugiar nessa palavra e vamos caminhar com Cristo. E assim seremos transformados por Deus e parecidos com Cristo. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.